Galera, vamos voltar aí para o nosso módulo de genética, agora falando sobre o sistema ABO. Vamos falar sobre uma parte muito interessante, que é sobre a identificação do tipo sanguíneo. Pessoal, isso aqui é bem legal, porque isso é feito para todo mundo, para nós descobrirmos qual é o nosso tipo sanguíneo. O meu, por exemplo, é o B positivo. A gente vai ver daqui a pouquinho esse sistema RH aí, que vai nos dar se é positivo ou se é negativo. A gente precisa fazer esse processo aí, essa identificação do tipo sanguíneo. Bom, antes disso, vamos relembrar aqui, pessoal. No nosso sangue eu vou ter lá a hemácia e o plasma, certo? E aí no meu plasma vai estar correndo o anticorpo. E na minha hemácia eu vou ter lá os meus antígenos. Claro que no sangue tipo O eu não tenho antígeno nenhum, mas isso é só um exemplo. Agora, se eu tenho anticorpo e antígeno, o que vai acontecer? Claro, se forem específicos. Não adianta eu ter um anticorpo para, por exemplo, o vírus da hepatite B, que ele nada vai fazer aqui na minha hemácia, ok? Eu tenho que ter um anticorpo específico para esse antígeno aqui. E aí eu vou ter a formação desse complexo antígeno-anticorpo. E isso, galera, vai aglutinar, vai formar grumos, vai precipitar ali. E é baseado nisso, nessa questão da aglutinação, que eu vou conseguir identificar meu tipo sanguíneo. Como que é feito isso? A gente colhe o nosso sangue e vamos fazer testes aí, 4 testes para a gente identificar qual é o nosso tipo sanguíneo. Afinal, nós temos 4 tipos sanguíneos, então tem que fazer os 4 testes. Vamos lá. Seguinte, galera, sangue A e sangue B. Eu coloco lá uma amostrazinha do meu sangue lá nos dois buraquinhos. E aí, galera, o que vai acontecer? Aqui eu coloco anticorpo aí bem em cima do meu sanguezinho, porque o meu sanguezinho tá cheio de hemácia, certo? Na minha hemácia, espera-se ter o antígeno, a menos que eu seja do sangue tipo O. E aí, se eu tiver o quê? O anticorpo A, e se o meu sangue for A, o que vai acontecer? Opa, complexo aí total, né? Então, vai ter o anticorpo reagindo com seu antígeno A certinho. Vai ter a aglutinação aqui. Eu vou logo conseguir identificar isso na minha plaquinha. Já se eu coloco o anti-B, nada vai acontecer. Até porque, se eu tenho sangue A, eu já tenho anti-B nele. Tranquilo? Então é assim que eu vou descobrir se eu tenho sangue A. Sangue B é a mesma coisa, galera. Eu sempre coloco lá a minha amostra de sangue e coloco os 2 tipos de anticorpos que eu tenho. Só tenho o anti-A e o anti-B. E aí, no sangue B, que antígeno que eu tenho? Antígeno B, né? E aí, se eu coloco o anticorpo B também, pronto. A reação acontece, eu aglutino meu sangue e o cara verifica. Ops, esse cara tem um sangue B. Tranquilo? Agora, se eu tenho sangue AB ou se eu tenho sangue O, o que vai acontecer? Amostra do meu sangue lá. No meu sangue AB, eu vou ter os 2 antígenos. Vimos isso lá no nosso quadrinho, porque ele vai expressar os 2, o A e o B. E aí, se eu coloco o anticorpo A, vai aglutinar. Claro, eu tenho o antígeno A também. Se eu coloco o anti-B, também vai aglutinar. Afinal, eu também tenho o antígeno B. Então, vai aglutinar os 2 casos aqui. Já se eu tenho sangue O, eu descubro como. Mesma coisa, coloco o sangue e os anticorpos. Só que lembre que o sangue do tipo O, nas hemácias, não tem antígeno algum. Então, eu não vou ter a reação de anticorpo-antígeno. Eu não tenho antígeno, então eu não vou aglutinar em nenhum dos casos. Então, se isso acontecer, o cara lá do laboratório já identifica. Opa, tenho sangue do tipo O. Bem interessante isso, né, galera? Isso aí já foi questão do Enem, a gente vai resolver aí depois. Bom, bem tranquilo isso, baseado nessa tipagem sanguínea que a gente pode falar, então, em transfusão de sangue. Galera, isso aí é bem importante a gente saber também quem pode doar para quem. Vamos lá, a gente tem esse quadrinho aqui. Pessoal, olha só, a gente precisa ter em mente o seguinte, o mais básico de todos é o mesmo tipo de sangue, vai poder doar para o mesmo tipo de sangue. Eu, por exemplo, sou sangue B, então eu posso
doar para o cara que também tem o sangue B e receber o sangue desse cara. Essa setinha indica isso, ok? A mesma coisa vai acontecer para o sangue O, ele vai doar para o sangue O, receber dele, para o sangue A e para o sangue AB. Mas aí eu vou ter algumas particularidades. O doador universal, ou seja, aquele cara cujo sangue pode ser doado para qualquer outros 3 tipos, inclusive para o O, obviamente, é o sangue do tipo O. Isso por quê, galera? Porque o sangue do tipo O, ele não tem antígeno algum, certo? Vou colocar aqui, ó, ele não tem antígeno. Então, não importa o anticorpo que eu tenha no meu sangue, eu não vou ter aglutinação, não vou ter problema, afinal, esse cara não tem antígeno. Então, eu sou do sangue B, posso receber sangue de alguém do tipo O? Sim. Sangue AB pode? Sim. Sangue A também pode? Sim. E agora, quem pode receber qualquer tipo de sangue? Aquele carinha que tem o sangue AB. Por que isso? Porque ele não tem anticorpo nenhum. Então, esse cara, ele não tem anticorpo. Claro que não tem anticorpo, porque ele tem os 2 antígenos lá na hemácia dele. Se não tem anticorpo, eu posso receber aí tudo que é tipo de coisa que eu não vou ter aglutinação. Então, eu posso receber do sangue A, do sangue O e do sangue B também. Então, eu sou o receptor universal. Bem interessante, né, galera? Bom, sabendo disso, agora vamos começar a falar sobre o sistema RH. O que seria esse sistema RH, galera? É o seguinte, os indivíduos que têm o fator RH nas suas hemácias também são chamados RH positivo. Eu, por exemplo, sou RH positivo, ou seja, eu tenho o fator RH nas minhas hemácias. Eu sou B positivo, galera. Então, eu tenho o antígeno B, tenho o anticorpo anti-A e também tenho o fator RH lá nas minhas hemácias. Agora, aquele indivíduo que não tem esse fator RH nas hemácias são chamados RH negativo. Então, olha o que eu tenho aqui. Os seguintes genótipos vão me dar esses fenótipos aqui. Se eu tenho Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, então eu tenho o RH positivo. Então, eu sou esse indivíduo aqui, por exemplo. Já se eu tenho o Rzinho, que é recessivo e homozigose aqui, ele não vai expressar esse meu fator RH, então eu não vou ter ele nas minhas hemácias, eu vou ser um RH negativo. Tranquilo? Então verifique, se você não sabe aí qual é o seu tipo sanguíneo, vai lá, pergunta à sua mãe, faça o teste de tipagem sanguínea aí para descobrir se você é positivo ou negativo. E isso é super importante para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres podem ter bebês aí na sua vida, né? Então, existe uma doença chamada eritroblastose fetal. Galera, isso aí é muito complicado. O que vai acontecer? Essa doença só vai ocorrer quando mulheres RH negativas têm filho RH positivo. Como que isso pode acontecer? Pessoal, se eu sou RH negativa, significa que eu sou Rzinho, certo? Agora, se um bebê meu é RH positivo, significa que ele ou é Rzão ou Rzão, Rzinho. Só que olha só, eu vou doar aqui um alelozinho. Eu só posso doar o Rzinho, eu sou negativa. Mas o meu bebê tem um Rzão, ele pode ser esse ou esse. De onde vem o Rzão? Do pai, obviamente. Então, significa que o pai do meu bebê, ele é Rzão e o outro que eu não sei. Ele pode ser tanto homozigoto como heterozigoto. E aí, galera, o que isso significa? Que para eu ser RH negativa e ter um bebê positivo, o pai desse bebê, ele com certeza também é RH positivo, tá bom? Até porque se eu for RH negativo e o pai do bebê também for RH negativo, eu só vou ter bebês RH negativo também. Ok, então olha o que vai acontecer, pessoal. Se o meu filho ou filha, claro, o bebê,
for RH positivo, significa que eu vou ter aí o fator RH nas minhas hemácias. E aí, durante o parto, pessoal, tem contato do sangue entre a mãe e o filho, né? Então, eu sou RH negativa, as minhas hemácias não têm o fator RH. O que vai acontecer? Eu vou ter esse contato e vou falar, caramba, meu sangue, minha imunidade vai falar, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, tem um fator RH aqui esquisito. E eu vou começar a estimular a produção de anticorpos ante esse RHzinho aqui do bebê que entrou em contato. E aí, o que isso vai fazer? Eu vou ficar, então, RH negativo, mas tendo anticorpos anti-RH. Então, meu sangue vai ficar assim. Vou continuar sendo RH negativo, galera. Isso aí não vai mudar, isso aí tá no meu gene. Mas agora eu vou ter anticorpos pro meu anti-RH. E qual é o problema disso? O problema vai ser para esse bebê que nasceu? Não, ele já nasceu. A única coisa que aconteceu foi a minha sensibilização. Eu fui sensibilizada, já que ele tem o fator RH, e estimulei a produção de anticorpos, produzi os anticorpos ali. Esse bebê nada vai sofrer. A questão vai ser numa segunda gestação. Na segunda gestação, se o meu bebê também for RH positivo, olha o que vai acontecer. Esse caso aqui, então, seria minha primeira gestação. E aí eu vou falar uma particularidade também nesse caso. E aqui seria minha segunda gestação. Se meu filho for RH positivo, eu já tinha produzido anticorpos anti-RH. Então, eu já sou uma mãe RH negativa com anticorpos anti-RH. Olha o que vai acontecer: a aglutinação, eritroblastose fetal, a morte do bebê. Então, pessoal, o problema está principalmente na segunda gestação, a menos que eu tenha sido sensibilizada anteriormente. Como? Por meio, por exemplo, de uma transfusão de sangue. Se eu precisei na minha vida, antes de engravidar, de uma transfusão, eu sou um sangue negativo e recebi um sangue positivo, opa, eu vou produzir anticorpos. E aí, logo na minha primeira gestação, se houver esse caso, ele já vai rolar a eritroblastose aqui mesmo, tá bom, pessoal? Isso aí é só pra gente ficar ligado. Então, eu posso ter essa sensibilização por transfusão de sangue. E aí, como que eu evito? Você vai falar, caramba, então todas as mulheres RH negativo têm chance de ter o bebê assim? Não. O que vai acontecer é o seguinte, assim que o bebê nasce, é feita a tipagem sanguínea dele. Então, se a mãe é RH negativo e o bebê é positivo, eles já administram a imunoglobulina. Que imunoglobulina é essa? A anti-RH. É inclusive conhecida comercialmente como Rogaine. A mãe, dentro de 72 horas, precisa tomar uma injeção desse anticorpo. Aí sabe o que esse anticorpo vai fazer? Vai atuar diretamente aqui, ó, e vai destruir essas hemácias que tiveram contato com a mãe lá durante o parto. Então a própria mãe não vai estimular a produção de anticorpos. Dentro de 72 horas, isso vai ser conseguido. Se passar disso, não adianta. O nosso organismo já vai produzir os anticorpos. E aí você vai falar, mas o que adiantou? Eu injetei anticorpo nela, ela vai continuar. Mas anticorpo, galera, ele vai ser depois degradado. É uma proteína. Tranquilo? Claro, uma proteína aí sintética, porque a gente tem anticorpos e anticorpos que vão durar pro resto da vida aí. Tranquilo, pessoal? Então esse foi o exemplo aí clássico de doença relacionado ao fator RH. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida nos procure. Até a próxima!